Boa noite a todos, mais uma vez. Vamos cumprir o protocolo, né? E dar início às nossas atividades de hoje, saudando os companheiros que aqui vêm para mais essa noite de trabalho, de estudos, e iniciando as nossas atividades pela prece. Querido Mestre Jesus, nesse instante em que buscamos unir os nossos pensamentos, Senhor, queremos agradecer a oportunidade de aqui estarmos, nessa casa que nos alberga, que nos agasalha, para mais uma noite de estudos, de aprendizado e de convivência fraterna sob as luzes da doutrina espírita. Rogamos assistência para o nosso Pacheco e para todos nós, de forma a melhor nos valermos da oportunidade da palestra e levarmos conosco os conceitos trazidos para a nossa reflexão e para o nosso aprendizado. Queremos também rogar a assistência para os companheiros da nossa casa, seus trabalhadores, seus dirigentes, seus frequentadores, todos aqueles que de uma forma ou de outra dão a sua colaboração no sentido da manutenção desse trabalho que há 38 anos serve à orientação do Mestre Jesus a benefício de todos nós. Rogamos ao Mestre que permaneça entre nós, conduzindo as nossas atividades, e que assim seja ao longo dos nossos dias. Que assim seja, Senhor. A palestra de hoje estará a cargo do nosso querido Sérgio Luiz Pacheco. O Sérgio é um trabalhador já de alguns anos, ele que veio do Rio de Janeiro, advogado e engenheiro, funcionário aposentado da Justiça do Trabalho, e está a nascer há mais de 20 anos, né, Pacheco? Onde tem exercido mais diversos cargos, um colaborador tanto da área administrativa, mas principalmente da área doutrinária, colaborando também junto à Federação Espírita do Paraná, dando o seu contributo nas diversas casas filiadas à nossa federação. Vamos então ouvir o nosso Sérgio Pacheco. Bem, boa noite a todos, a todas, boa noite aos internautas que também nos acompanham. É sempre bom lembrar, né, Joaquim, que as nossas palestras elas são colocadas à disposição no canal da Sociedade Espírita Renovação no YouTube. Lá se encontra e no Ser TV, também no site. Não é uma transmissão simultânea, mas ela é colocada à disposição normalmente no dia seguinte, né? Pois bem, gente, o tema proposto para a noite de hoje, a convite da nossa querida irmã, companheira, Ana Maria Bosquiroli, é um tema cativante e especulativo. Primeiro. Chegado dezembro, né, a gente sempre lembra que esse mês é um mês que a gente lembra mais da figura excelsa de Jesus. E nada melhor de que iniciar o mês falando de Jesus. E o tema é cativante porque é um tema que é considerado até polêmico no mundo cristão, que é a questão da natureza do Cristo. A natureza do Cristo, ela é, em princípio, complexa. E por que é complexa? Porque se refere a uma figura admirável e certamente única na face da Terra. Nós vamos ver por quê. Esse tema também, eu já adianto,
ele é um tema que serve de uma certa isca ou de um gatilho. E eu vou explicar mais adiante na fala. E a natureza do Cristo, é bom que se diga, tem a ver com a questão da natureza de ser ou não Jesus, o próprio Deus. Ou aquele chamado na tradição cristã de o Deus encarnado, o Deus feito homem. Isso passou a ser mais ou menos preponderante, uma visão dessa pretensa divindade do Cristo, a partir, sobretudo, do século IV, no primeiro concílio do mundo cristão, que foi o concílio de Nicéia, no ano de 325. Foi um concílio convocado pelo imperador Constantino, aquele imperador que torna o cristianismo uma religião oficial do Império Romano. Posteriormente, no final ainda do século IV, essa questão é tratada e ratificada no Concílio de Constantinopla, lá no ano de 381. E o que era essa questão que muito inquietava lá no século IV? Era uma teoria de que Jesus era uma pessoa humana, ainda que dotado das suas qualificações morais. Essa doutrina foi extremamente combatido para os líderes da época do cristianismo, que começa a se descolar das suas tradições morais trazidas pelo Cristo, né? E essa doutrina passa a ser considerada uma doutrina, digamos, não apenas não aceita, como uma heresia. E mais ainda, isso foi colocado como um dogma, como um artigo de fé, não passível de qualquer tipo de questionamento. Logo depois, essa questão vai se tornar de novo objeto de discussões, lá, por exemplo, no século XVIII. E o século XVIII vem com um alemão, historiador, filósofo alemão, chamado Hermann Reimarus, que vai trazer a questão da historicidade de Jesus de uma forma mais crítica, porque até então a historicidade, a própria existência histórica de Jesus sempre foi objeto de profundos questionamentos. E é muito fácil da gente entender, porque Jesus era um cidadão do Meio Oriente, né? O chamado Oriente Médio, fora daquele eixo principal daquela época, que era o Império Romano e a Grécia, com todos os seus valores, né? Aquele mundo greco-romano. Ali ele nasce filho de uma pessoa simples, diz a tradição, um carpinteiro, e não há nenhum motivo, ele não foi nenhum líder político da época, não foi nenhum guerreiro. Não há motivo para que a história até registrasse, a não ser pela sua proposta do ponto de vista chamado religioso. Religioso no significado original de religare a criatura ao Criador, e essas relações propostas por ele, e sobretudo a partir da sua filosofia moral que ele trouxe de ensinamento. Ele foi crucificado, passou aproximadamente 33 anos, mas tantos outros foram crucificados na mesma época. E há um desafio muito grande de buscar esse Jesus histórico, porque os historiadores não registraram. O registro que nós temos é o registro dos evangelistas. Há um historiador romano
do século I, chamado Flávio Joséfo, onde, em um dos seus textos, ele cita a passagem citando Jesus. Ocorre, porém, que esse texto é questionável do ponto de vista dos estudiosos do assunto, dos historiadores. Muitos acreditam, e esse texto é trazido também por um historiador, já na visão cristã, que foi chamado Eusébio de Cesareia, o bispo de Cesareia, que era cristão. E ele cita a passagem de Flávio Joséfo, mas os estudiosos entendem que isso provavelmente foi uma interpolação grosseira, porque a análise do texto foge muito à característica de Flávio Joséfo. Então, aí está até que no século XVIII vai, então, essa questão vir mais à tona. No século XIX, foi o século de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, e contemporâneos a eles, a gente vai ter dois outros nomes muito conhecidos que vão trabalhar muito a questão histórica, a buscar esse Jesus histórico. Analisar essa figura não apenas como um grande líder religioso, mas para a figura humana que de fato ele era. E foi Strauss, na Alemanha, e Ernest Renan, na França, com seu conhecido e traduzido livro A Vida de Jesus. Ele que era, de certa forma, agnóstico e até descrente, ele se admira muito mergulhando na figura de Jesus e reconhece a grandeza moral do Cristo, mas o vendo não como uma figura divina, como uma figura humana. Isso é muito importante, porque no século XIX nós temos o surgimento da doutrina espírita. Com a publicação, a 18 de abril de 1857, Allan Kardec vem trazer a análise lúcida e esclarecida a respeito de todas essas questões e também dessa questão da natureza do Cristo. Só que Allan Kardec não faz nos livros da codificação, a chamada codificação, ou os livros fundamentais da doutrina espírita. Allan Kardec vai trazer um texto belíssimo, até longo, no livro Obras Póstumas. Mas o livro Obras Póstumas foram compilados, escritos de Allan Kardec e publicados, como o próprio nome diz, após a sua morte física. E foram publicados mais de 2 décadas depois, porque Allan Kardec vai desencarnar em 1869 e é publicado o original francês de Obras Póstumas em 1890. Muita gente até questiona o valor desse livro. Algumas ressalvas podem até ser feitas, porque, afinal, escritos de Allan Kardec que não passaram pelo crivo dele mesmo, em princípio a gente tem certo cuidado, a gente toma certo cuidado na sua análise. Mas passou por um concílio editorial, sem dúvida, e são textos muito bem trabalhados na lógica de Kardec. Ali está, por exemplo, as notícias que a gente tem da iniciação de Allan Kardec com o Espiritismo, com o fenômeno das mesas girantes, a primeira vez que ele toma contato, o ambiente que isso se dá. E Allan Kardec vai deixar na primeira parte ainda desse livro esse artigo, não ele, quer dizer, os editores, né? E exatamente sobre a natureza do Cristo. É interessante se lembrar também um trabalho extraordinário que acompanha a codificação, que é a Revista Espírita. E a Revista Espírita foi
dirigida pelo próprio Allan Kardec, entendeu? Até o mês da sua desencarnação. E é importante o estudo da Revista Espírita, porque a Revista Espírita apresenta várias matérias que ali foram mais trabalhadas e estão nos livros fundamentais da doutrina espírita. E ele não teve oportunidade de trabalhar esse tema, por exemplo, nos livros, ou mesmo na Revista Espírita com a profundidade. Por isso que esse texto resgatado e publicado é um texto muito interessante. Por essa característica que já foi citado, por guardar todas as características da lógica empregada por Allan Kardec com relação à questão da matéria, a matéria estudada. Ele vai trabalhar o tema em nove itens, que eu vou comentar cada um deles, ainda que brevemente, para que a gente possa compreender essa questão. Primeiro, a questão mais básica que tem, que foi tratado já a historicidade de Jesus, Allan Kardec começa abordando essa questão quando ele fala das fontes das provas sobre a natureza do Cristo. Ele vai lembrar que, ainda que os historiadores não tenham registrado, como nós gostaríamos até, mas isso não invalida de forma alguma as fontes dos evangelhos escritos por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. Porque eles são, em vários momentos, coincidentes com relação à passagem. Desses 4 evangelhos, 3 são muito parecidos, são chamados evangelhos sinópticos. E um quarto guarda uma forma de descrição um pouco diferente e muito rico na sua simbologia que o Evangelho de João. Não só isso, mas também um livro que foi escrito pelo mesmo evangelista Lucas, que é o livro logo depois dos momentos do primeiro cristianismo nascente e depois da crucificação de Jesus, que é o livro Atos dos Apóstolos, e assim como as epístolas também vão tratar. E, havendo uma análise de concordância entre esses textos, permite sim, por uma coerência, entender que esse personagem de fato existiu e de forma muito significativa. E nessas informações que são trazidas por essas apreciações, Allan Kardec enfatiza a importância da análise dos fatos, a análise daqueles textos de palavras ditas pelo próprio Cristo e coincidente entre os evangélicos. Não é apenas uma análise de uma simbologia, muitas vezes de uma parábola, de um ensinamento que está mais oculto, mais difícil de se entender, de se visualizar. Não, são palavras e que vão bater, porque são trazidos, né, em momentos até diferentes, mas coincidentes entre si. Existem outras passagens que não são palavras de Jesus, mas são visões dos próprios evangelistas. Então, Allan Kardec se preocupa muito, primeiro, com a questão do que Jesus falou, é atribuído a Jesus e a concordância entre os evangelistas. Que as informações repetidas, né, e reiteradas, elas guardam uma probabilidade muito grande de serem reais. Assim como ele, na análise das comunicações, ele usou o princípio da universalidade dos ensinos dos espíritos. Uma verdade que se apresenta aqui deve se apresentar acolá também. Essa questão é fundamental para ferir a autenticidade, não só do texto, como das próprias comunicações. No segundo item,
desse texto, ele vai falar sobre os milagres provam a divindade de Jesus. Ele vai perguntar se os milagres seriam a prova de que Jesus seria Deus. E aqui ele vai mostrar o óbvio, né? Que os chamados milagres, que a doutrina espírita mostra que, no fundo, é o desconhecimento de uma lei. O mecanismo com que se opera aquele fenômeno, que a tradição chamou de milagre. Ele lembra que milagre, na seu significado inicial, é algo admirável. E, de fato, os milagres são admiráveis. Mas que o significado foi tomando ao longo do tempo, foi quase que sinônimo daquilo que é sobrenatural. E Allan Kardec desconstrói essa questão, especialmente no livro A Gênese, quando vai tratar, aliás, é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Quando ele vai tratar, sobretudo no capítulo 15, falando dos milagres do Evangelho. Ele vai desconstruir esse sobrenatural. Ele vai mostrar que, na verdade, é o desconhecimento de leis. Que há mecanismos perfeitamente para explicar cada um desses fenômenos, ainda que desconhecidos. Ainda que a gente não consiga, sob um aspecto da ciência material, explicar da forma como nós gostaríamos, não é. São fenômenos de ordem espiritual. Objeto, inclusive, de estudo do Espiritismo, da doutrina espírita. Allan Kardec, então, vai lembrar que esses milagres atribuídos não acontecem só na figura de Jesus. Aliás, os próprios apóstolos realizaram prodígios disso. O ato dos apóstolos, por exemplo, ao momento que Pedro chega com João e ele vai fazer uma palestra, como essa aqui, né? Mas uma palestra certamente de um valor moral muito maior. E ali se apresenta uma pessoa pedida de esmola, que era um coxo de nascença, e ele, com João, em nome do Cristo, opera a cura desse deficiente. Observem que o mundo cristão, na verdade, é cheio desses fenômenos. Na Igreja Católica Romana, por exemplo, um dos motivos que tem, um dos elementos de comprovação, por exemplo, para levar alguém a santo, né, a santidade, a canonização, é, por exemplo, operar um milagre. Então, não é atributo de divindade, de forma alguma, ele vai analisar essa questão. Depois, no terceiro item, ele vai perguntar se as palavras de Jesus provam a sua existência. Ainda com o item 2, é preciso, eu trouxe algumas citações, e Allan Kardec, nesse texto, traz inúmeras citações. Mas convém uma aqui para dizer. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, diz assim: verdade, verdade, vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Repara que eu não vou para junto de mim, eu vou para junto do Pai. E diz que todos têm condições de operar também, desde que haja possibilidade disso. Né? E no item 3, que ele fala assim, as palavras de Jesus provam a sua divindade, aí ele vai analisar de forma vastíssima, essa questão das palavras de Jesus. Eu vou citar algumas apenas, só para entender como é que Jesus é muito claro para dizer que ele não é Deus. Ele é um espírito como outro qualquer, porém, tendo atingido o seu mais alto grau de evolução. Diz assim, ó, João, capítulo 8, versículo 42. Porque eu vim de Deus e aqui estou.
Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Olha que interessante. Não vim de mim mesmo. Quer dizer, Jesus aqui se preocupa em dizer, sabendo as nossas dificuldades, que certamente atribuiriam ele ao próprio Deus, ele é muito claro. Não vim de mim mesmo. Foi o Pai que me enviou. Outra passagem, Lucas 10,16, quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Kardec faz questão de dizer, olha, ele foi enviado e enviado por Deus. Não foi ele que se enviou. Qualquer, em Marcos 9,37, qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. João 7,16, respondeu-lhes Jesus, o ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. João 7,33, disse-lhe Jesus, ainda por pouco tempo estou convosco, depois irei para junto daquele que, pontinhos, pontinhos, me enviou. Objetivamente, palavras de Jesus em vários evangélicos que permite aferir a correção desses termos. Jesus, portanto, foi enviado. Né? No outro item, que é o item 4 desse texto, ainda sobre a questão, existe ainda outros fenômenos muito interessantes, não são palavras de Jesus, mas mesmo palavras dos evangelistas, ou narrando o quadro. Como, por exemplo, no fenômeno da transfiguração. Aquele fenômeno em que ele chama os três mais queridos discípulos, que era João, Pedro e Tiago, e ali os chama para um local reservado, e ele vai orar e vai ter com ele nada mais, nada menos do que Moisés, do que Elias. E o fenômeno é extraordinário. O fenômeno é descrito pelos evangelistas como algo realmente admirável. A ponto de que Pedro diz, olha, eu estou tão extasiado que eu quero mais é arrumar uma tenda. Uma para Jesus, 3 tendas, outra para Moisés e outra para Elias. Ali naquele fenômeno, que é um fenômeno de voz direta, que está narrada em Marcos, capítulo 9, versículo 7, diz assim, a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela a voz dizia, este é meu filho amado, a ele ouvi. Não foi o único fenômeno da chamada voz direta. No momento que Jesus é apresentado à sua comunidade, no chamado batismo de João Batista, ali no Rio Jordão, o principal não era o batismo, mas o fenômeno da voz direta, este é meu filho, dileto em quem me comprazo. Mostrando claramente que há um pai e há um filho. Há uma criatura de Deus. Ainda no Evangelho de João 14, 28. Ouviste o que vos disse? Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Estamos colocando claramente numa submissão ao Pai. Mas, finalmente, indo para o item seguinte, que é o item, deixa eu me ver aqui que eu anotei.
4. Palavra de Jesus depois da morte. Aí, palavra de Jesus depois da morte, é aquele momento que ele vai aparecer para dizer o seguinte: olha, eu não morri. Eu aqui estou. Ele aparece primeiro para Maria Madalena. Esse nome ficou chamado como ressurreição de Jesus. Uma ressurreição, ressurgimento, onde ele atesta a imortalidade da alma. Não é o seu corpo que ele está aparecendo, mas o Jesus, espírito materializado. E ali vai dizer em João capítulo 20, versículo 17, recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Dizendo também a pessoa do Pai. Isso é uma recomendação dada a Maria de Madalena na sua primeira aparição para Maria de Madalena. Portanto, depois da morte, não suficiente que durante a existência dele, a curta existência, ele tenha falado diversas vezes, também falou depois da morte. No item 5 desse texto, ele diz assim: a dupla natureza de Jesus. Ele vai refutar que é impossível que Jesus seja ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Que é aí uma espécie de inconsistência lógica. Ou ele é uma coisa, ou ele é outra. Ou ele é humano, ou ele é Deus. Não há para ser duas coisas, porque é uma inconsistência lógica. É mais ou menos dizer o seguinte: olha, aquela sentença lógica muito conhecida: todos os homens, todos os seres humanos são mortais. Sócrates é um ser humano. Logo, Sócrates é mortal. A partir do momento que é admitida a premissa de que todos os homens, todos os seres humanos são mortais, não há como fugir da dedução da consequência lógica, sob pena de a gente ter uma inconsistência lógica. O que mais tem no mundo é inconsistência lógica, né? Absurdos. Hoje parece que afloraram. Mas inconsistência lógica. A pessoa não consegue analisar ou tem premissas absolutamente equivocadas e conclusões igualmente equivocadas. É como se a gente tivesse interrompido e dizendo: não, peraí. Não, todos os homens são... Não, mas pode ter uma exceção aqui, essa exceção chama-se Jesus, saísse por uma tangente, que é absurdo, um absurdo do ponto de vista lógico. Ele vai demonstrar essas questões muito clara e de forma muito lógica, porque essa é a característica essencial de Allan Kardec. Refuta-se e mostrando que há uma ambiguidade, que são excludentes entre si. No 6º item, ele vai analisar a opinião dos apóstolos. Ele vai trazer textos, o que não falta são textos também, tanto dos Atos dos Apóstolos, essa palestra belíssima que Pedro fez logo depois de curar um coxo de nascente junto com João. Ele ali chega, fala o tempo inteiro da gratidão a Deus por ter enviado o Cristo. Está lá em Atos dos Apóstolos, né? Lá no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Ele faz questão de dizer que o Pai enviou, e ele é grato por isso. E que todos ali deveriam ser gratos por ter tido a companhia e o ensinamento do Mestre Jesus. No item 7, Allan Kardec vai falar sobre a posição dos profetas com relação a Jesus. Da mesma forma, a gente pegar as profecias, a profecia era do Messias, não era do Deus, que o Deus era o Messias enviado por Deus para a humanidade. Não jamais o próprio Deus sendo o Messias, né? Então tem vários, para citar uma, por exemplo, no profeta Miqueias,
no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 4. No princípio era o verbo, ele, se referindo ao Cristo, se manterá e governará pela força do Eterno, com a magnificência do seu nome eterno, seu Deus. Ele estava fazendo a profecia da vinda de Jesus. Governará pelo nome de Deus. E eles voltarão agora, e ele será glorificado até as extremidades da terra, e será ele que fará a paz. Ali era a própria paz. Né? Pois bem, não só previsão, mas agora a gente vai num itemzinho que é particularmente onde se pega essa questão da divindade de Jesus. Que é o item 8, quando ele fala assim, o verbo se fez carne. E é a passagem que eu quase já estava citando aqui adiantado. Que está no Evangelho de João. E logo no início do Evangelho de João, no primeiro capítulo, João vai declamar quase que uma poesia, né? Ele começa dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então ele vem simbolicamente falando que o verbo era Deus. Essa é a passagem que mais se pegam, mais se fixam com relação a esse tema, dizendo que Jesus era o próprio Deus. E continua o evangelista João. E o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Depois, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, o mundo não o conheceu. E o verbo se fez carne e habitou entre vós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. É engraçado que o mesmo que vai usar isso, e as pessoas vão se fixar, era Deus, ele mesmo, no desenrolar do texto, vai fazer que glória como do unigênito do Pai. Vai dizer que não, ele não era Deus. E aqui Allan Kardec vai dizer de uma forma muito óbvia. Primeiro, isso não é palavra nem de Jesus. Isso seria uma análise do evangelista João. Uma análise dele. E uma análise dele que não é necessariamente isso. Nem a análise dele está dizendo isso. Ele está simbolicamente dizendo que a vontade do Pai, considerada o verbo, foi feito homem pela vontade do Pai. A vontade do Pai é o próprio Pai. Deus. É a vontade de Deus. Quando ele fala unigênito, é filho. O filho do Pai. Nós já vamos entender a questão do unigênito. Né? No item seguinte, né, E outra coisa, essa questão também, lembra Allan Kardec, se aplica à figura de Jesus, não a uma divindade, claramente a figura de Jesus. No item 9, que é o item que, por fim, ele encerra esse texto, o título tem o Filho de Deus e o Filho do Homem. E aí vem a questão de Filho de Deus, Filho único, Filho do Homem. Isso é trazido muitas vezes simbolicamente nos evangélicos. Por vezes Jesus diz que é o Filho de Deus, por vezes ele se refere a ele mesmo como Filho do Homem, e muitas vezes a gente vê a expressão Filho de Mulher. Aqui uma simbologia muito interessante. O Filho de Deus é genérico, todos são filhos de Deus. O Filho de Deus, com F maiúsculo, Filho, é o Filho por excelência, é Jesus. O Filho do Homem também é chamado esse Jesus de forma muito especial. E o Filho nascido de mulher são todos aqueles que não estão na categoria de Jesus. E o que é a categoria de Jesus? Aí ele encerra esse texto e nós temos que ir necessariamente para a doutrina espírita, de forma mais clara, de forma objetiva, nos livros
fundamentais da doutrina espírita. Tá? A começar pelo Livro dos Espíritos. Se nós observarmos a questão 625 do Livro dos Espíritos, é conhecidíssima. Ali está Allan Kardec perguntando qual é o tipo mais perfeito que foi oferecido à humanidade. Vamos ler exatamente como está, qual o tipo mais perfeito de Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. A resposta é simples: Jesus. Jesus é o modelo mais perfeito. E vem o comentário de Allan Kardec na questão. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Jesus é, portanto, aquele modelo de perfeição moral que nós temos. Em decorrência, é o espírito mais evoluído que esteve na face da Terra. Quando a gente vai nos itens de 100 a 113 do Livro dos Espíritos, nós vamos observar Kardec, de forma muito didática, propondo que os espíritos têm qualificação moral. Ele propõe uma classificação moral, uma classificação trinária, em 3 grandes ordens: espíritos imperfeitos, espíritos bons ou bons espíritos e espíritos puros. Ele subdivide essas ordens em outras ordens, apresentando meramente uma questão didática, não como algo absoluto. Mas uma é absoluta. É a ordem primeira, que é a dos espíritos puros. Vamos ver as características dessa ordem? Vamos lembrar? Está lá na questão 112. Primeira ordem, espíritos puros. Caracteres gerais dessa ordem. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta. Correlação aos espíritos de outras ordens. Mais alto grau. Vocês sabem o que é influência? Nenhuma influência da matéria. A gente consegue conceber isso? Nós não conseguimos. Sinceramente, a gente idealiza. Mas a gente não consegue, porque nós somos ainda, a grande maioria, espíritos imperfeitos. A gente, se tiver uma dor de cabeça, a gente altera o nosso humor. Isso significa uma reflexão, por exemplo, na chamada Paixão do Cristo. Né? É aquele livro, aquele filme, na verdade, A Paixão do Cristo. Né? Até sabe quantas chicotadas, quantas chagas que Jesus tem, né? A fixação que a gente tem por isso. Isso dói muito na gente. Isso mostra um absurdo. Um absurdo. Um ser humano sendo torturado, crucificado. Isso é verdade. Mas a gente esquece que o próprio Jesus, ali não estava o principal, só está mostrando o absurdo. Mas se tratava de um espírito puro. Quando os chamados milagres acontecem, nós estamos falando de um espírito puro. Alguém consegue reconstituir uma mão completamente atrofiada, ele reconstitui. Não por algo sobrenatural. Ele tem essa capacidade desenvolvida já, como espírito puro. Essa grandeza moral que foi conquistada por ele. E que aqui esteve na Terra por amor e com permissão do Pai, enviado pelo Pai. No item 113, diz assim, os espíritos que acompanham essa ordem, a ordem dos espíritos puros, percorreram todos os graus da escala. O que significa isso? Que Jesus não foi feito pronto. Isso já destrói uma construção equivocada de seres especiais da criação. Que mostra, inclusive, humildade.
Não teve favoritismo na criação. Eles se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição que é suscetível à criatura. Não tem mais o que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos a reencarnações em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Se vem numa missão que a gente não consegue nem calcular a grandeza dessa missão, a não ser de forma especulativa. Foi a missão que Jesus veio. Gozam de inalterável felicidade porque não se acham submetidos às necessidades e às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é ociosidade improdutiva, monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus. Mensageiros. O ensino não é meu, o ensino é do Pai. E a afinidade é tão grande que a gente vai entender, por exemplo, no Evangelho de João, que vai dizer o seguinte: eu e o Pai somos um. Que as pessoas se pegam para dizer, não, é que a identidade dele com o Pai, como Espírito puro, é tamanha. É afinidade. Melhor representa o Pai, a melhor forma é ele que representa. Ainda que tenham tantos outros espíritos evoluidíssimos, mas ele é o que melhor representa. Não é um favoritismo. Ele é o Cristo. Por isso é chamado Filho unigênito na Terra. Porque o Espírito puro, único que teve, é por isso unigênito. Não é porque Deus só teve um filho dileto, especial, entendeu? Não. Ele é unigênito no contexto da Terra. Agora, todos nós caminhamos para a perfeição, ainda que relativa. Relativa com relação a Deus. E absoluta, como foi dito aqui, com relação aos demais espíritos de outras ordens. Portanto, eu e o Pai somos um, é, na verdade, uma citação simbólica com relação às afinidades com Deus. Isso tudo foi falado no início que seria uma isca, uma espécie de gatilho. Por que é? Isso é uma análise profundamente especulativa, lógica, bem característica da doutrina espírita. Ela foi construída assim, com base na lógica. Mas não foi construído simplesmente para que a gente adquira um conhecimento simplesmente meramente especulativo. Né? Você acredita que Deus, entendeu? Jesus, daí? Por que isso não me torna melhor? Eu terei uma parte da verdade, e a verdade vos libertará, é verdade. Mas o que adianta ter essa parte da verdade? O que eu faço com ela? Para que me serve? Serve para dar a base, para ser o gatilho. São especulações que a gente amplia o nosso conhecimento. Mas todo conhecimento só é vindo e necessário para que ele se coloque em prática. Para que a gente observe a figura de Jesus, saiba da sua grandeza. E dizer que ele é Deus não é negar a grandeza do Cristo, mas sabê-lo, visualizá-lo como o mais perfeito Espírito de nós, como modelo e guia. Mas modelo e guia serve para quê? Para nós. É a nossa meta, por mais distante que seja. Mas é o nosso modelo e guia para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa transformação moral, para colocar em prática a lei do amor que ele propôs. Isso é o principal. Tanto é assim que no livro A Gênese, lá no capítulo 25,
os milagres do Evangelho, Allan Kardec vai trazer para nós, mesmo sem entrar nessa questão da natureza de Jesus, deixa eu ver, até separei o texto aqui. Ele vai dizer o seguinte, analisando o próprio Jesus, a grandeza dele. Olha, como homem encarnado, o espírito puro encarnado. Como homem tinha a organização dos seres carnais, porém como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Perispírito, vamos lembrar que é o intermediário que todo espírito tem, que é o envoltório do espírito. E que esse envoltório do espírito de uma matéria, entre aspas, quintessenciada, não uma matéria grosseira da Terra, mas que envolve o espírito. E que ele é tomado dos mundos onde o espírito se encontra. Está no capítulo 14 do mesmo livro, A Gênese. Sua alma, provavelmente, não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ela, de certo, lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração e superior, de muito a que de ordinário possui os homens comuns. É a chamada dupla vista. Ele poder enxergar, entre aspas, pelos olhos, entre aspas, do espírito. Para a gente falar uma linguagem mais compreensível. Ou mesmo havia de dar-se nele com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Agiria como médium nas curas que operava? Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Aliás, nós, segunda-feira, estávamos estudando essa questão, né? Não, porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que se serve os espíritos desencarnados, e o Cristo não precisava de assistência, pois que ele era quem assistia os outros, agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer, em certos casos, os encarnados na medida de suas forças. Que espírito, ao demais, ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se algum influxo estranho recebia, esse só era de Deus que poderia vir. Segundo a definição dada pelo Espírito, era médium de Deus. Para a gente ver o tamanho desse espírito moral, né? E nós temos um livro extraordinário que eu vou recomendar, que é esse livro, Quem é o Cristo?, da Lavra Mediúnica de Raul Teixeira, e do espírito Francisco Paula Vitor. Esse livro é extraordinário porque ele vai chegar ao gatilho que eu queria provocar. É a partir dessa figura excelsa, que é Jesus, admirável, na parte que nos toca. Quem é o Cristo para cada um de nós? Conhecendo a sua natureza não divina, mas de espírito puro, quem é o Cristo? Já pensaram nessa questão? Quem é o Cristo para nós? Como defini-lo? Para nós, imperfeitos. Francisco Paula Vitor, nesse livro, vai tomar várias citações evangélicas, que como o próprio Cristo se definiu que ele era. As qualidades que ele mesmo mostrou que ele era. Ele vai trabalhar cada um desses temas em
deixa eu dizer aqui, 30 capítulos. Vale a pena essa reflexão. O livro é apresentado pelo Espírito Camilo. E o Espírito Camilo, lá na apresentação, ele vai lembrar o seguinte: ele vai atestar a veracidade do Cristo histórico à luz dos evangelhos, que ainda que não sejam livros históricos, do ponto de vista acadêmico, mas é possível aferir a veracidade do Cristo. Ele vai dizer que cada um de nós, a seu modo, são os evangelistas que melhor dão as indicações para o entendimento, ainda que diminuto, desse figurante astro, que um dia esteve na atmosfera do mundo terrestre, valorizando a nossa morada sideral, com as pegadas de sua celeste assistência, com o aroma de seu sublime amor. Vai dizer que, sem embargo, onde encontrarmos referências mais abundantes acerca da existência luminosa é nos textos evangélicos. Ali está todo o código moral trazido por Jesus, que ele resume toda a lei e todos os profetas, com amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E no primeiro capítulo, Francisco Paulo Vitor que é o capítulo que se chama Quem é o Cristo, vai dizer lá no final: sensibilizado com essa fulgurosa personalidade, persuadido por seu divino ideal, resolvi trazer aquelas expressões para que eles norteiem as nossas reflexões acerca da sua natureza. Não mais a natureza divina, mas a natureza de um espírito puro. Primordialmente, para que nos descendentemos na fonte do pensamento do Senhor Jesus Cristo. Mais adiante, ele vai dizer assim, que para nós, que o amamos na pobreza dos nossos sentimentos, resta-nos a certeza de que ele, Jesus, é o grande amor das nossas vidas, desamado para muitos, pouco amado por diversos, mas espírito angélico, prossegue de braços abertos para todos nós, cheios de esperança, dos que soergueremos para os altos céus por meio de nossos resolutos esforços pelos tempos afora, sob o olhar do Criador, a inspirar as nossas conquistas morais. E por fim, talvez Cristo e a sua natureza melhor seja expressada no narrar do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30. Que lá diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a natureza de Jesus que nos interessa. A partir de uma elucubração especulativa, lógica, à luz da doutrina espírita, do pensamento equilibrado de Allan Kardec, a gente chega ao entendimento desse espírito puro, que veio à Terra por amor a todos nós, como guia e modelo, e que é o nosso porto seguro. É nos momentos de aflição, é nos momentos de dificuldade que ele comparece com a sua natureza luminosa. Então, nesse mês de dezembro,
Pensemos nesse Jesus luminoso à nossa disposição para as nossas chagas e para relembrá-lo nesse momento que a humanidade chama Natal de Jesus. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. O nosso agradecimento ao Pacheco pela grandeza desse trabalho maravilhoso que ele nos trouxe nessa noite. Nesses dias tão difíceis, tão tumultuosos, porque a humanidade passa, é um bálsamo, né? Ouvir uma palestra desse nível, trazendo-nos a figura maior do Mestre, na sua expressão mais verdadeira, que é o amor, né, Pacheco? Muito obrigado. Nós vamos encerrar a primeira parte das nossas atividades, em seguida, como sempre, passaremos aos passes. Pedimos que os que vão tomar passe aguardem que serão chamados nos seus lugares. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade dessa noite, do nosso estudo, por essa palestra maravilhosa, porque é sempre oportuno ouvirmos falar do Mestre Jesus. Essa figura que alterou a história do mundo, iniciando uma nova era a partir da sua chegada ao nosso planeta. E ao longo desses mais de 2000 anos, o seu nome continua ocupando o espaço que lhe é devido. E cada um à sua maneira oferece a homenagem e a gratidão por tanto que ele tem feito por todos nós, a cada instante, a cada segundo, a cada vez que um de nós nasce, a cada vez que um de nós desencarna, a figura do Mestre se faz presente, conduzindo-nos nessa longa jornada evolutiva a que todos nos submetemos. É assim que devemos expressar a cada instante a nossa gratidão a Deus nosso Pai, que nos enviou esse Filho bem amado para modificar as nossas vidas. Cabendo a cada um de nós entender o seu papel na construção dos seus dias. Rogamos a Jesus a sua presença no retorno aos nossos lares, a sua bênção aos nossos familiares, e que essa figura maior permaneça entre nós, hoje e sempre. Que assim seja.